Vamos passar primeiro para os avisos, lembrando que o nosso evento será transmitido simultaneamente para um outro espaço que a Administração Central da Universidade disponibilizou, Cine Metrópolis. Esse evento está sendo transmitido pela Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo, que sempre está parceira com os eventos da instituição. Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, agradece as presenças para o encerramento da celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, no dia 10 de dezembro de 1948. As comemorações no campus de Goiabeiras tiveram início no dia 20 de novembro, com o hasteamento da bandeira com o símbolo internacional dos direitos humanos. Foram 21 dias de ativismo pelos direitos humanos, eventos com os mais diversos temas. Hoje teremos a honra da presença do catedrático da Universidade de Coimbra, professor Boaventura de Souza Santos, que ministrará a palestra intitulada As Epistemologias do Sul e a Defesa da Universidade. Na sequência, teremos noite de autógrafo com o lançamento do seu livro Na Oficina do Sociólogo Artesão. Por respeito comum, solicitamos a todas e todos que coloquem os seus celulares no modo silencioso. Muito obrigada. Acompanhar o áudio aí para ver se tá bom. Registramos e agradecemos todo mundo tá falando aqui que tá bom, mas tem um cara lá em São Mateus falando que o áudio tá ruim. Universidade Federal do Espírito Santo, Não entendi. professora Théo Leonor Noia Maciel. Então beleza, não. Então beleza. O cara Registramos se ainda a presença da então Pró-Reitora o cara de se vira Extensão lá, da então, Universidade beleza. Federal do Espírito Santo, professora Fica de Angélica olho no- Espinosa Barbosa Miranda. Tá, eu vou ficar de olho no Registramos celular aqui, tá especialmente a bom? presença do nosso palestrante desta Aí você me noite, fala, você o me liga. catedrático da Falou, Universidade de até mais, Coimbra, tchau. professor Boaventura de Souza Santos. Registramos e agradecemos as presenças dos demais gestores acadêmicos e administrativos, servidores docentes, servidores técnicos administrativos de educação, pesquisadores e estudantes da UFES. Registramos e agradecemos ainda as presenças dos demais participantes. Neste momento, para a abertura do encerramento da celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dar boas-vindas aos participantes, convidamos a vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo, professora Théo Leonor Noia Maciel. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui para essa noite que eu acredito que vai ser muito especial para todos nós. Discutir com o professor Boaventura, ter a oportunidade de ouvi-lo aqui na nossa universidade é um privilégio. Nós estamos aqui nesses 21 dias de ativismo pelos direitos humanos e acho que essa palestra, que tem o seu título, A Defesa das Universidades, é algo que é muito importante para todo o Brasil, nesse momento simbólico, e é importante para toda a sociedade. Então, ter a oportunidade de discutir com o professor, de ouvi-lo, vai ser muito bom. Eu queria agradecer, em especial, ao professor Boaventura, por estar conosco nessa noite, nessa celebração, e dizer que estamos muito honrados com sua presença. cá, meu amigo.
Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme vir aqui a Vitória de novo e estar aqui na vossa universidade. Agradeço-vos muito a hospitalidade extraordinária que proporcionaram. Muito obrigado. E agora vou-me aqui resolver porque eu falo com as mãos, de modo que pedi para me estar assim. O tema que eu... Muito obrigado. O tema que eu escolhi para discutir convosco é um tema, penso eu, que é oportuno, defender a universidade, defendê-la de quê ou de quem? Contra quê ou contra quem? A verdade é que a universidade hoje está sob ataque. A universidade pública, eu refiro especificamente à universidade pública, em várias partes do mundo, praticamente em todo o mundo. E é bom que se saiba que esta instituição é uma das instituições com mais resiliência histórica. Nós, na nossa cultura mais europeia, costumamos muito dizer que a primeira universidade é de Bolonha, e depois Paris, e depois Coimbra, a minha própria universidade, Oxford, etc. De facto, a primeira universidade é do século IX, em Tombuctu, no que é hoje o Mali, e a segunda é Al-Azhar, no Egito. As universidades muçulmanas foram as primeiras com um tipo de organização que depois se transferiu para as universidades europeias, isto logo no século IX. Mas é evidente que a nossa história vem de longa data. E, portanto, quando olhamos para esta instituição, olhada em cada momento histórico da sua vida, é uma instituição normalmente rígida. A gente olha para ela e parece que ela não se mexe. Tem muita burocracia, tem muita gente, tem muitos procedimentos. Parece que é relativamente estática. Quando nós olhamos ao largo de uma série temporal, sobretudo longa, nós verificamos que a universidade se transformou ao longo destes séculos de uma maneira extraordinária. As universidades do século XIII ou do século XIV não são nada do que são as universidades que a partir do século XVI vamos encontrar aqui na América Latina e das que depois do século XIX foram criadas também na Europa, ou fundadas na Europa, com vários modelos, a Universidade de Humboldt, a Universidade tipo napoleónico, de que as nossas, as vossas, são mais subsidiárias, mas houve, e depois, obviamente, também o modelo anglo-saxónico. Portanto, a universidade evoluiu muito ao longo dos tempos. E, portanto, o problema hoje é de saber que é um problema talvez novo para muita gente, é se a universidade tem futuro. Não é nada. A situação, por vezes, é tão dramática em alguns países que não é perguntar pelo futuro da universidade, saber se a universidade tem futuro. Bem, eu respondo rapidamente a esta pergunta que sim, que tem futuro, é evidente. Mas os ataques a que tem sido sujeita a universidade em tempos recentes fazem pensar que a universidade pode evoluir de uma tal forma que se torne irreconhecível. Isto é, deixa de ser aquela universidade que nós hoje conhecemos facilmente. E identificamos. Uma universidade, por exemplo, não é uma empresa, é outra coisa. Não? E, portanto, esta identidade universitária pode desaparecer. E, portanto, há hoje um grande interesse em discutir esta questão. Se ligo isto a uma questão epistemológica, uma discussão sobre a validade do conhecimento, é porque eu penso que também teremos que fazer algumas transformações das nossas teorias de conhecimento para defender a universidade. Alguns de vós que conhecereis o meu trabalho, eu há 30 anos escrevo, normalmente de 10 em 10 anos, um artigo sobre a universidade. Na última edição do meu livro Pela Mão da Alice, lá estão os 3 artigos, cada um separado por 10 anos, e em que vou mostrando
como é que a crise da universidade tem sido superada, os problemas novos que têm surgido e como a universidade os tem vindo a resolver. Dá-me a impressão que neste momento estou a caminho do quarto, não porque passem 10 anos, mas porque as transformações são tão aceleradas que eu acho que a universidade merece outra vez uma reflexão da minha parte e da vossa parte, é essa que vos convoco hoje aqui, que tem todo o sentido, tem todo o sentido. E normalmente há uma corrente dos estudos da universidade que diz que a universidade nunca se transforma a si própria, são forças exteriores que a forçam a mudar. Ela por si, a inércia, de alguma maneira, vai fazendo com que ela se repita a si mesma indefinidamente, e depois tem que ser forças externas que a modificam. Como sabe, na história portuguesa, aqueles que conhecem um pouco, porque também foi a vossa história, para o bem e para o mal, durante um período, o Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, foi quem fez uma transformação extraordinária na Universidade de Coimbra. Mas, portanto, há realmente essa ideia de que a universidade não se autorreforma. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que a universidade se autorreforma também, responde ativamente aos contextos em que se encontra, e esse é um contexto que deve ser analisado. Portanto, eu antes propriamente de referir a natureza dos ataques a que é sujeita hoje a universidade, e porque é que a universidade, de repente, é um alvo preferido, sobretudo de forças conservadoras, em todo o mundo, neste momento, eu gostaria de ver convosco qual é o contexto, porque o contexto histórico, eu sei que estáis certamente muito absorvidos e absorvidas com a situação do Brasil, é perfeitamente natural que, como brasileiros, eu estou muito absorvido com a situação portuguesa, mas não posso deixar de estar também preocupado com o que se passa atualmente em França, por exemplo. Uma cidade, uma sociedade que está neste momento praticamente num levantamento permanente de gente indignada nas ruas a protestar contra um presidente que elegeram há 18 meses, com grande consenso, dizendo que ele era o presidente antissistema. 18 meses depois, estão lá à rua. Isto é um contexto complexo. Estas coisas não aconteciam porque não são partidos, não são movimentos, são levantamentos de pessoas, de gente que nunca tinha participado numa manifestação, num protesto, não é militante de partido nenhum. Há algo no mundo que está a convocar a universidade a pensar-se e a pensar o que é que ocorre à sua volta. As análises que se vão fazendo um pouco no mundo acerca desta, de repente, desordem que surge na sociedade, que por vezes parece caótica, como é bom exemplo, neste caso, a francesa, neste momento, porque nem há interlocutores, não há negociações, é uma situação complexa, não? Aqui no Brasil, em 2013, houve um certo momento também do mesmo tipo, mas foi diferente deste, não? E realmente ele é resultado, em muitas sociedades, do que está a acontecer e outros fenómenos que eu não vou dedicar, não é o tema, obviamente, da minha palestra, são fenómenos que mostram que há uma onda de integração que prepara-se em várias sociedades em tempos distintos, que tem as seguintes ideias gerais por trás. Uma é uma indignação perante o desprezo das elites. As elites desprezam as pessoas, os partidos não cumprem os seus programas, a corrupção é endémica, há um desprezo das elites em relação à população. Se virdes bem, em 2011, quando houve aquele movimento dos indignados, a grande consigna dos indignados era o movimento contra a casta. A casta, em Espanha, era a elite, digamos assim. Por outro lado, há a ideia de uma agressão económica que as classes populares e as classes médias, no caso francês, é óbvio, sofreram nos últimos tempos. Portanto, uma perda do nível de vida, uma perda da segurança de vida, do bem-estar.
o Estado a transformar-se de estado de bem-estar em estado de mal-estar. Insegurança que por vezes não é apenas a do emprego, uma vez que se tornou tudo precário, digamos assim, mas a insegurança de vida, com o aumento da criminalidade em muitos países, que fez com que essa insegurança fosse algo que se transformou numa grande opção para as pessoas, não? Uma grande preocupação para as pessoas. Em terceiro lugar, uma relação muito complexa entre as redes sociais e os mídias convencionais deram a entender em muitos países que os grandes mídias mentem. E mentem de uma maneira insidiosa, porque mentem por omissão. Não por aquilo que mostram, mas por aquilo que ocultam. Aí um jornalista, um colega meu francês, que é um sociólogo, aliás, muito conhecido, Michel Yaviorca, que alguns conhecerão, que é um grande sociólogo dos movimentos sociais, dizia que a televisão só mostrava alguma violência que houve da parte destes manifestantes em Paris, mas ocultou completamente a brutalidade da polícia contra uma senhora de 80 anos que acabou por morrer com as bastonadas que recebeu. Outros que morreram de uma ou outra forma. E a televisão essa parte não mostrou. Esta seletividade é hoje muito bem analisada nos estudos dos mídias e da comunicação e mostra que tudo isto tem vindo a coincidir com um outro aspecto que é muito forte em muitas sociedades, que é a violência policial, a brutalidade policial. Como alguns saberão, algumas saberão, eu há 35 anos que passo metade do meu ano nos Estados Unidos. Aliás, também sou professor na Universidade da Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos. Passo metade do ano lá e a outra metade em Portugal. E tenho visto isso, obviamente, ao longo do tempo, e estes movimentos que estou a falar, vejo a surgir a cada passo também na sociedade norte-americana, onde a brutalidade policial é realmente proverbial. Portanto, nós estamos num momento de complexa situação em que as populações indignadas pedem um ajuste de contas em muitos países. Não é fácil, por vezes, os grupos da direita tentam capitalizar esse descontentamento, mas não é por muito tempo. É o caso do Macron, que em 18 meses passou de ser o grande homem eleito com todo o consenso, um jovem de 39 anos, financeiro, nada a ver com política, neste momento, no grande álbum das manifestações. Portanto, há uma instabilidade política, social, económica e cultural nas nossas sociedades e isto reverbera dentro da universidade. A universidade não está isolada de modo nenhum. Isto vem a complicar os ataques que têm vindo a ser feitos à universidade pública nas últimas décadas. Eles começaram já há bastante tempo e eles começaram, para quem tem funções ou teve funções na administração universitária, viu que a primeiro sinal de crise foi uma tentativa de começar a haver cortes financeiros na universidade. Houve um período que as universidades viviam tranquilamente com os orçamentos que pediam e que eram necessários para o seu crescimento orgânico, porque as universidades eram uma prioridade do Estado. E como era uma prioridade do Estado, elas não tinham problemas de financiamento. Porquê que era uma propriedade do Estado? Era uma propriedade do Estado porque o Estado formava aí as suas elites administrativas, elites políticas, obviamente. Não? Era uma prioridade do Estado, porque as universidades também eram aquelas que, através do conhecimento que nelas se produzia, se definia o projeto do país. Os projetos do país e a identidade do país de uma maneira muitas vezes excludente, muitas vezes desprezando largos setores da população, mas era o projeto do país. A Argentina não se entende sem a Universidade de Buenos Aires, o Brasil sem a USP, o México sem a UNAM, o Peru sem a Universidade de São Marcos, Portugal sem a Universidade de Coimbra, França sem a Universidade de Paris e por aí fora. Portanto, havia a ideia de um projeto de país, para bem e para mal,
existiu, extremamente excludente. Mulheres não eram parte desse projeto de país. Nos países onde havia populações negras ou indígenas, que não eram parte do país, ficaram fora desse projeto. E depois foi todo um processo de tentar incluir, nomeadamente por lutas sociais, a incluírem-se nesse projeto. Não por concessão das elites universitárias, mas por lutas sociais que foram fazendo com que entrassem nas universidades pessoas de outros setores que, naquele projeto do país, pudessem começar a incluir-se outros temas, outros problemas, que eram, no fundo, os problemas do país. A partir dos anos 80, tudo isto alterou-se de uma maneira brutal. De repente, o dinheiro para as universidades começa a ser curto. As universidades entram em crise financeira. Os reitores, em muitos países, começaram numa situação em que já não administram dinheiro, administram falta de dinheiro. E, portanto, é muito complicado para eles e para elas governar as universidades, transformando-se muitas vezes em burocratas que não podem definir estrategicamente as suas universidades. Então, onde é que vem esta alteração? Esta alteração vem do seguinte: eu penso que há, neste momento, 3 tipos de ataque à universidade. 2 a partir de cima e 1 a partir de baixo. E eles têm que ser analisados, cada um deles, porque são, obviamente, muito diferentes e vão em sentidos contrários. Não? O primeiro grande ataque tem a ver com aquilo que nós chamamos hoje de capitalismo universitário. É a ideia de que vem com o neoliberalismo, a partir dos anos 80, quando um célebre relatório do Merrill Lynch declarou que o investimento nas universidades era um dos investimentos mais lucrativos das próximas décadas, nas universidades e na saúde. A partir daí começou a orgia da privatização das universidades. Criar universidades privadas. E muitas vezes o que aconteceu foi uma concorrência desleal entre as universidades públicas e as privadas. E muitas vezes também o que aconteceu foi a tentativa de privatizar universidades públicas. Isto tem vindo a ocorrer por diferentes fases. A primeira fase foi uma fase que teve a ideia do mercado. Isto é, a universidade, afinal, não forma gente que o mercado de trabalho necessita. A universidade tem que olhar mais para a economia, tem que produzir as qualificações que são necessárias para o mercado. Foi uma primeira fase e os seus resultados foram extremamente duvidosos, porque a formação universitária tem um ritmo. Esse ritmo é lento, relativamente lento. As necessidades do mercado começaram a ser extremamente rápidas e, por vezes, imprevisíveis. E, portanto, as qualificações que a universidade produzia, quando chegavam, já não tinham emprego. O mercado já lá não estava noutro lugar. Não? Por outro lado, o mercado, por vezes, pedia coisas que a universidade não podia imaginar. Alguém podia imaginar que, nos anos 80, os executivos, os grandes executivos, da grande cadeia da alimentação, da comida fast food, que eu costumo chamar de outro nome, mas vou ser simpático convosco aqui, da McDonald's, nos seus cursos, nos seus retiros, tinham que aprender grego. Alguém podia imaginar que uma empresa quisesse que os seus executivos aprendessem grego? É porque a ideia é que o grego ia-lhes agilizar o cérebro, obrigá-los a pensar de uma maneira totalmente distinta, motivá-los para a inovação, para algo que é estranho, uma língua estranha, que cria criatividade, que exige criatividade. Isto não é propriamente algo que estivesse nas previsões. Portanto, o mercado tinha certas necessidades que a universidade também não entendia. Um segundo momento foi que as universidades deviam privilegiar o conhecimento que produz dinheiro, que dá dinheiro, cujo valor tem preço, ou seja, o conhecimento que produz patentes. E se virmos bem, as universidades hoje estão em muitos países divididas entre 2 grandes grupos. A universidade dos conhecimentos que não tem valor de mercado e a universidade dos conhecimentos que tem valor de mercado. Na Universidade de Madison, em Wisconsin, onde trabalho, é nítido isso. O departamento de literatura comparada acaba de fechar, porque a universidade não tem financiamento para as ciências sociais e para as humanidades.
Ao lado estão a construir-se todos os dias novos edifícios para a nanotecnologia, para a biologia aplicada, para as tecnologias de informação, porque esse conhecimento tem valor no mercado. Ora bem, a universidade ensinou-nos desde sempre que há conhecimento que não tem valor no mercado e que não deve nunca ter valor no mercado. Qual é o valor do mercado de conhecer a literatura e a história de um país? Não deve ter valor no mercado. O terceiro momento do ataque foi que a universidade, afinal, é uma organização e que devia ser gerida como se fosse uma empresa. Uma empresa, como qualquer empresa capitalista. Os professores devem ser profissionalizados, como proletários operários altamente qualificados, os estudantes são consumidores, os funcionários são um operariado do mais baixo nível, mas a universidade deve ser gerida como uma empresa capitalista. E essa é algo, foram assim que se criaram dentro das próprias reitorias, setores de gestão, que acabaram muitas vezes por dominar as próprias lógicas universitárias. E há um ataque, digamos assim, uma concepção final, é de que realmente a universidade toda ela é um mercado e, quiçá, devia se privatizar. Devia-se privatizar. A Organização Mundial de Comércio neste momento está parado, mas tem uma negociação sobre a liberalização dos serviços de educação. E entre os 12 serviços que se procura liberalizar mundialmente é o serviço universitário. Por exemplo, haver um curso como os MBAs, que já existem no mundo, mas fazer isso para qualquer área. Isto é, uma universidade global tem um curso de Sociologia, vende o curso de Sociologia à vossa universidade. Um pacote. Com currículo, com professores, com temáticas, com avaliação. E pode vendê-lo. Pode vendê-lo. Mas para isso é preciso saber o valor daquele curso e o valor da vossa universidade para saber qual é o preço. Qual é o preço que a vossa universidade vai pagar por comprar por franchise, por franquia, um curso produzido no estrangeiro. Para isso, começou a surgir o ranking das universidades. Todo esse grande modelo do ranking das universidades tem na sua origem a necessidade de definir qual é o preço de mercado das universidades. Quanto mais alto o ranking, mais há elevado o seu preço. E, de alguma maneira, nós, os professores, entramos no jogo, sem querer. Não é? Porque as universidades começaram a criar também uma ideia de qualificar os seus professores de acordo com o conhecimento, ótimo, foi sempre assim que a gente foi avaliado, mas de uma forma específica. É o tipo de publicações, em geral em inglês, e com fatores de impacto. E os professores são levados a publicar naquelas línguas, naquela revista, com aqueles impactos. E isso é que determina o seu valor. Isto é para definir o valor de mercado de cada universidade. Não é outra coisa. Porque, obviamente, não pode deixar de ser estranho que eu, sendo um académico português, tenha mais valor, não era o caso, porque não estou agora no princípio da carreira, mas no fim da minha carreira, mas que vale mais para a minha carreira um artigo de 20 páginas publicado numa revista inglesa com um fator de impacto enorme, do que um livro em português de 400 páginas. Quando a minha responsabilidade social é para com a comunidade portuguesa, com os portugueses e com os países da língua oficial portuguesa. E depois, quando a gente vê que estas revistas estrangeiras todas, isto é, inglesas, todas, pertencem 97% a 5 empresas internacionais, a gente começa a pensar que realmente o capitalismo universitário entrou-nos no bolso, entrou nos nossos gabinetes, entrou nos nossos computadores, entrou nos nossos textos, de uma forma insidiosa. Portanto, este capitalismo universitário tem um objetivo. Aliás, um duplo objetivo. O primeiro objetivo é este, que é o objetivo do neoliberalismo. É que as universidades públicas devem autofinanciar-se. Gerir. O ideal é que se
não gastassem o orçamento do Estado, gerissem receitas. E, portanto, não tivessem que necessidade de recorrer ao orçamento do Estado. Eu estou-vos a dizer isto, pode parecer uma coisa distópica, mas isto está na discussão pelo mundo fora. Na Universidade Norte-Americana, onde eu trabalho, de novo, Madison, Wisconsin, é uma universidade pública, depende do orçamento do Estado em 30%. 70% são receitas próprias. E o ataque final é este. O melhor é privatizar as universidades públicas e sujeitá-las naturalmente ao sistema privado. E há neste momento um movimento deste sistema de brutal. E é por isso que hoje muitos universitários se perguntam se a universidade tem futuro. A universidade obviamente continuará, mas se for uma empresa capitalista, não se reconhece como aquela universidade que manteve, praticamente durante muito tempo, o privilégio de produzir conhecimento válido, livre, crítico e independente para as sociedades. Portanto, há aqui algo que nos obriga a pensar um pouco. Mas este ataque não é o único. Há um outro que não tem de caráter económico, mas é mais ideológico ou político. E para não pensarem que eu estou a pensar no Brasil, eu dou-vos um exemplo da Inglaterra. Um colega meu, falecido em 2013, um grande sociólogo inglês, Norman Geras, publicou um livro sobre as lutas sociais e, obviamente, entre as diferentes lutas sociais, indicava, historicamente, a luta armada. A luta armada existiu, obviamente, e continua a existir em muitos países. E ele, no seu trabalho, mostra nitidamente na sua análise, como análise objetiva, mas não neutra, que é contrário à luta armada para resolver conflitos. Mas diz que em certas situações, provavelmente, não há outra alternativa senão a luta armada. Bem, isto parece óbvio. Pois bem, recentemente, na Universidade de Reading, os serviços administrativos da Universidade proibiram o livro, com a justificação de que o livro pode levar à radicalização dos estudantes. E, portanto, os professores, o livro pode ser realmente lido, mas os professores têm que indicar, e as bibliotecárias, quem é que requisitou o livro e quanto tempo teve o livro com ele, para saber quem leu o livro. Claro, tenho que dizer que isto pode parecer completamente louco, não é? Mas não é. A Universidade de Reading, portanto, tem que se ver o contexto. O que é a radicalização de estudantes? É uma região da Inglaterra onde há muitos estudantes islâmicos e onde a ideia fundamental é que os estudantes se radicalizam num islamismo político radical. Mas não diz que são os estudantes islâmicos, são os estudantes em geral, quer dizer, a regra é para todos. A grande maioria dos estudantes não é islâmico, em Reading, por suposto, não é? Por outro lado, uma colega minha, também da área de Sociologia, jovem, que tem a sua carreira, obviamente, como um grande objetivo, faz um questionário no exame de Sociologia e vai levar o questionário à delegacia da polícia para perguntar se alguma das perguntas são politicamente sensíveis. O que é isto? Autocensura. Precisamente nesta ideia, o programa na Universidade de Reading chama-se Prevent, prevenir. E, portanto, ela, para se defender, não fosse a administração da universidade dizer está a fazer perguntas politicamente sensíveis, foi tentar discordar-se. Bem, isto o que é? É censura ou autocensura? É a universidade a produzir conhecimento livre, independente e crítico ou outra coisa? Então a universidade são empresas de consultoria para certo tipo de pensamento, em que algum pensamento é proibido? Ou é, pelo contrário, a capacidade de produzir conhecimento livre, crítico e independente? Bem, há aqui, portanto, um ataque ideológico que está a ter lugar em vários países. Na Universidade da Índia, por exemplo, a mais famosa, sem a qual não se entende a Índia, que é a Universidade Nehru, em Nova Delhi, neste momento há também uma crise enorme dos professores
que são criticados por não defenderem o hinduísmo como a religião oficial da Índia. Ora, a Índia foi sempre aquela democracia que aceitou, obviamente, a liberdade religiosa, porque é laica, e onde o hinduísmo, que é uma religião, aliás, muito diferente da religião católica, tem uma outra estrutura que não é de maneira nenhuma hierárquica do modo que são as religiões do livro, ou pelo menos as judaico-cristãs, e também há muito Islã, obviamente, apesar da partição da Índia e do Paquistão ter sido extremamente dolorosa entre a parte hindu e a parte paquistana, a parte islâmica. Mas censura aos professores e alguma perseguição a professores que se recusam a admitir que o hinduísmo é uma religião oficial da Índia. Portanto, Modi, que é o primeiro-ministro, é um homem extremamente conservador, extremamente neoliberal nas políticas económicas e, ao mesmo tempo, produz essa censura. Portanto, eu acho que este ataque é um ataque de cariz ideológico que também põe em causa a universidade. E eu penso que os dois estão ligados. Os dois ataques estão ligados. Porque a universidade ainda faz uma outra coisa que incomoda muito, quer o neoliberalismo, quer as forças ultraconservadoras. É que a universidade liga o passado ao presente e ao futuro. A situação do neoliberalismo conservador e disciplinar em que nos encontramos, porque é a ideia do fim da história, a ideia de que não há alternativa a esta sociedade que nós temos, ela quer o eterno, o presente eterno, que é um presente eterno e eternamente obsolescente. Eternamente é como a minha imagem melhor é no shopping center, no centro comercial. É aquela eterna presença de tudo, mas onde certas questões não se levantam. Não se levanta, por exemplo, os produtos que não estão à venda. Não estão à venda. Não se pergunta quem não compra, porque não pode comprar, pode ver. E, sobretudo, não se pergunta quem não pode entrar. Isto é, o shopping center é um presente eterno e eternamente obsolescente, porque todos os dias os produtos mudam. Mudam de estação, mudam os vestuários, muda, mas é sempre o mesmo. É a mesma mudança, completamente regular. É um pouco esta ideia de tempo contra a qual a universidade se insurge pela natureza dos seus estudos históricos, sociológicos, políticos, etc., em todas as áreas das ciências, digamos assim. Portanto, este é um ataque, simplesmente este ataque é um segundo ataque, mas não vem apenas, não é só isto. É que a universidade está a ser atacada por baixo, isto é, pelas classes populares que a universidade sempre desprezou. As classes populares sempre consideraram a universidade elitista, isolada, arrogante, por vezes vivendo no meio de favelas e não tendo nenhuma ligação com as favelas à volta. Por isso, quando a gente fala na defesa da universidade, muitas dessas classes nos perguntam: mas merece a pena defender a universidade? Por quê? É um conhecimento elitista, é um conhecimento separado. Acontece que, nos últimos tempos, e o Brasil é um bom caso, a partir de 2003, há realmente uma grande transformação universitária. Vários programas que trouxeram as classes populares, mais que não tinham até então acesso à universidade, entraram na universidade e, naturalmente, transformaram a paisagem universitária. Eu, quando se dizia, nos anos 80 ou 90, quando eu dava aqui as minhas palestras, se dizia que não havia racismo no Brasil, eu dizia assim: bem, basta olhar para este auditório e já tenho a prova toda, sobretudo quando estava no Nordeste do Brasil. Mas não há frio neste auditório. Mas era um pouco esta ideia de que realmente nessa altura figurava muito a ideia da democracia racial, do Gilberto Freire, contra a qual eu me envolvi sempre, porque achava que, obviamente, que havia racismo e que o racismo, como na Europa, só temos uma maneira de o enfrentar, é reconhecer que ele existe. Se a gente não reconhecer que existe racismo, nunca vai lutar contra ele. Bem, houve transformações extraordinárias nas universidades brasileiras neste tempo, como antes nas universidades norte-americanas. As ações afirmativas dos Estados Unidos alteraram a paisagem das universidades americanas. Mas alteraram muito.
não alteraram a cor da pele das pessoas, mas alteraram os currículos. Não significativamente. E recentemente surgiu uma revolta desde baixo contra as universidades por elas não estarem a responder aos anseios das novas populações que entravam na universidade. Porque se alterou a população estudantil, mas não se alterou o currículo. A África do Sul é o caso mais dramático. A partir de 1996, muito jovem negro entra nas universidades. E, no entanto, quando entra na universidade, tem que continuar a ler nos livros em que os grandes heróis da África do Sul foram os que mataram mais negros. Tal e qual como os povos indígenas vão ter que enfrentar-se, quando entram numa universidade, o herói nacional da Argentina foi um dos que matou mais indígenas na Argentina. Isto é um ataque à autoestima do estudante absolutamente incrível. Ninguém pode imaginar, podem imaginar eles e elas, obviamente, o que é que isto significa. Então surge de repente na África do Sul um grande movimento chamado Rhodes Must Fall. Cecil Rhodes foi o grande colonizador da África do Sul e tinha uma estátua à entrada da Universidade de Rhodes, que é a universidade mais famosa da África do Sul. Pois bem, os estudantes conseguiram que o pedestal, a estátua de Rhodes, fosse retirada. Mas não era isto, era simbólico. Podiam retirar a estátua, mas o currículo ser o mesmo. Começaram a obrigar a mudanças no currículo da Universidade de Rhodes. E hoje, esse problema está em andamento. Há um livro que não está disponível em português, que eu publiquei recentemente nos Estados Unidos, chamado Decolonizing the University, Descolonizar a Universidade, que eu penso que é a tarefa que nos urge hoje cada vez mais a descolonizar a Universidade. E trabalho muito agora na África do Sul, no segundo semestre estarei bastante tempo na África do Sul, exatamente para ver o que é que significa descolonizar, como é que se descolonizam os currículos, como é que se faz uma outra história. Porque a história que nós ensinamos na universidade é a história dos vencedores, nunca a história dos vencidos. E, portanto, muita da história dos nossos países ficou fora da universidade. Quem está, por exemplo, aqui no Brasil, a dar com muita força, obviamente que nas nossas universidades já se ensina essa outra história, mas é um movimento recente. Eu vejo mais eloquentemente esse movimento da outra história a partir dos rapistas ou raperos ou rappers deste país, com quem trabalho muito. No Rio Grande do Sul, o Rafa Arfuage, o Gob de Brasília, ou o René Inquérito de Minas Gerais, são grandes historiadores da outra história do Brasil e fazem-no com muito rigor. Eu aconselho os nossos colegas historiadores a irem ver os vídeos, as letras dos seus, por exemplo, a Guerra de Farroupilha, vista pelo Rafa Arfuage no Rio Grande do Sul, dá uma ideia dessa história que mostra que a história oficial foi muito mal contada, digamos assim, a que ficou na história do Brasil. Portanto, há uma necessidade de rever essa história. Agora, isto não ficou na África do Sul. De repente, em Londres, na Universidade de Londres, surge um grande movimento dos jovens, que em grande medida vem do colonialismo britânico, isto é, do Paquistão, da Nigéria e por aí fora, e que começam a fazer um grande protesto na universidade com o seguinte lema: porquê, e os estudantes de filosofia, porquê que todos os filósofos são homens brancos e mortos? Isto lança um debate na Inglaterra extraordinário, porque efetivamente há muitas filósofas mulheres e há muitos filósofos negros, obviamente, e indígenas, aliás. Isto levou a uma grande discussão que depois foi para Oxford. E neste momento Oxford está a rever o currículo de filosofia em função da filosofia que existe e que é feita por gente que não é nem branca e, felizmente, está viva. Eu realizei um projeto europeu, um dos projetos, devo dizer, mais bem financiados da União Europeia, do European Research Council, entre 2011 e 2015, chamado Projeto Alice. Esse projeto foi um projeto de 3 milhões e 600 mil dólares, e foi um projeto em que eu pude analisar vários países, desde a Índia, a África do Sul, o Brasil, Angola, a Moçambique, Brasil, Colômbia, a Bolívia e Equador. E trouxe pesquisadores, os livros vão
vão saindo aos poucos. O primeiro está ali fora, que é o da demodiversidade, que é diferentes concepções de democracia nos diferentes países que nós analisamos, e nesse projeto incluí as conversas do mundo. E nessas conversas do mundo o que eu fiz foi conversar com 2 grandes filósofos africanos, ambos negros. E porquê que foram aqueles 2? O professor Valentin Mudimba, que muitos talvez conhecerão porque é professor numa famosa universidade dos Estados Unidos, Duke University Press, Duke University, e o professor Mogopa Ramosa, professor da UNISA da África do Sul. Porquê que foram aqueles 2? Porque o preconceito eurocêntrico é este. Primeiro, não há filosofia negra, não há filosofia indígena, a filosofia é grega, de origem grega. Todos nós hoje conhecemos os antecedentes egípcios e persas do Aristóteles e da filosofia grega. Isto hoje já é conhecido. Mas, por outro lado, quando se reconhece que há uma filosofia negra, normalmente pensa-se que é tudo igual. Como hoje começa neste continente a dizer-se que há uma filosofia indígena, todos pensam da mesma forma. Não. Há uma diversidade enorme. E então eu escolhi esses 2 filósofos negros, todos eles com obra publicada, aliás, formados no Ocidente, mas a estudar e a afirmar uma filosofia africana totalmente distinta. Vejam na página do Ulisses, www.ulisses.cpt, podem ver as conversas do mundo, e nessas conversas do mundo tem conversas em português, em espanhol, em inglês, aqui do Brasil, por exemplo, uma grande conversa que tem tido muito êxito internacional com o Leonardo Boff. Tem muitas conversas nas várias línguas em que eu conduzi estas conversas. E podem ver aí, porque é de acesso livre. Portanto, a ideia que eu tenho é que este ataque é um ataque de tipo novo, para a qual a Universidade não estava preparada, nem está preparada. No Chile, mais recentemente, foram as jovens universitárias chilenas contra o sexismo da Universidade chilena, por exemplo. Foi algo que foi de surpresa, foi extremamente surpreendente o movimento estudantil antissexista no Chile. Portanto, a Universidade está a ser desafiada de vários lados. E ela tem que se preparar para se defender bem, se quer continuar a merecer ser defendida. Porque o grande problema, como digo, é este: merece a pena defender. Temos nostalgia de uma universidade elitística? Não. Nós queremos uma universidade melhor, temos que a defender. E tudo isto tem muito significado hoje, porque nós estamos a celebrar em toda a América Latina. Eu estive com vários reitores aqui deste país, na Argentina, em Córdoba recentemente, porque estamos a celebrar o centenário do movimento da reforma universitária de Córdoba, Argentina, em que os estudantes se sublevaram na universidade contra uma universidade que era totalmente irrelevante para os seus interesses, para as suas inquietações, para as suas preocupações, e fizeram uma transformação extraordinária naquela universidade e depois em todas as universidades do continente. Os departamentos de extensão das nossas universidades, eu vou estar amanhã com os vossos pró-reitores de extensão numa reunião aqui em Vitória, vêm um pouco dessa reforma de Córdoba, dos estudantes de Córdoba. E estamos a celebrar, como eu ouvi agora, os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Portanto, é um contexto bom para pensar em que condições a Universidade deve responder a estes desafios para se manter com a sua autonomia. Uma autonomia que significa, basicamente, não é autonomia sem limites, é que seja a própria Universidade a poder ter a liberdade também de definir esses limites, e reconhecer esses limites e negociar os limites da sua autonomia. A Universidade é, obviamente, responsável perante a sociedade em que se encontra, não é uma torre de marfim. Como é que ela se defende hoje? Bem, esta é a segunda parte da minha palestra. Eu penso que a melhor maneira de defender a Universidade é de saber onde é que estão os possíveis aliados do futuro da Universidade. A Universidade não tinha problemas financeiros quando tinha bons aliados nos governos, porque a Universidade formava as elites. Ora, o que é que aconteceu entretanto?
é que as elites já não querem as universidades públicas dos seus países em grande medida. Formam os seus filhos nas universidades globais dos Estados Unidos e da Europa. Às vezes mandam os filhos, mesmo já na escola secundária, para esses outros países. Já nem no ensino público médio confiam. Portanto, porquê? Porque também não nos interessa um projeto de país. O neoliberalismo é global. Hoje nós temos dois poderes absolutamente globalizados que não conhecem fronteiras. O capital financeiro global e a internet. Qual é o projeto de país da internet? Qual é o projeto de país do capital financeiro? Não tem pátria. Portanto, a ideia de projeto de país tornou-se obsoleta. Parte do ataque à universidade é porque as elites hoje não querem que se fale em projeto de país. Querem que se liberalize a economia, querem que os recursos naturais estejam abertos à concorrência internacional, com as especificidades do país. Não. A ideia de patriotismo confunde-se com a ideia de nacionalismo. Não são coisas diferentes. A procura de uma identidade aberta transforma-se numa coisa fechada, que por vezes é nacionalista ideologicamente, mas no plano económico é totalmente liberal. Abre o país e os seus recursos a todo o comércio internacional. É a grande contradição em que a gente está neste momento. Uma ideologia concentracionária e centrípeta no sentido político do nacionalismo, mas no sentido económico totalmente centrífuga, completamente aberta a todos os incentivos internacionais. Portanto, isso significa o quê? Significa que a universidade, como projeto de país, não tem muito sentido. E, portanto, as elites não confiam nas suas universidades, acham que são extremamente críticas, muito críticas, demasiado livres, demasiado independentes. Vejam só. O Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, eleito democraticamente, obviamente, provavelmente até pode vir a ser reeleito, disse que não confiava nas universidades públicas da Índia para lhe ajudar a formular as suas políticas públicas. E, portanto, ele preferia as empresas de consultoria internacional. E, portanto, passou a pagar a empresas de consultoria. Não sei se no Brasil se diz consultadoria ou consultoria. Todos conhecem o que eu estou a dizer, não é? Que tem essa grande característica. Como trabalham para um cliente, o cliente pergunta, diz-lhe o que é que eles querem saber e eles dizem o que é que eles querem saber, pois claro. E, portanto, as conclusões são previsíveis. E, sobretudo mais, o pensamento inquietante, crítico que a universidade pode aparecer, desaparece. Porque uma empresa de consultoria trabalha para um cliente que lhe paga. Portanto, tem que lhe dar conhecimento que não o inquieta demasiado, porque senão ele deixa de a contratar, obviamente, não é? Portanto, isto é um sinal de coisas que parecem absurdas, mas estão a surgir por todo o mundo. Portanto, como é que a universidade se vai defender? Eu penso que as elites não vão defender as nossas universidades. Defenderão algumas universidades globais. Eu, por exemplo, sei que a universidade onde me doutorei é uma dessas, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Eu acho que essa universidade está bem defendida. Nunca teve tanto dinheiro como tem hoje, não tem problema financeiro nenhum, em todo o Estado, faz projetos por todo lado. As universidades globais não têm nenhum problema. O problema são 99% das universidades do mundo. Essas sim, essas vão ter problemas. E quanto mais baixo for o seu ranking, mais problemas vão ter. Haverá possivelmente a ideia, é isto que está em negociação internacional, é que as universidades terão 3 ou 4 níveis, depende dos diferentes critérios, para aqueles que atuam com 3 níveis, às universidades globais que têm todo o financiamento, privado e público. As universidades intermédias terão menos investimento, sobretudo privado, mas também algum público. As universidades do último escalão não terão financiamento para pesquisa. Podem dar aulas, mas não terão financiamento para pesquisa. E, portanto, as instituições de pesquisa não aprovam projetos vindos dessas universidades. Portanto, é toda uma segmentação que está por aí no terreno.
Tudo isto parece uma distopia, parece que estamos a falar de uma coisa que não existe, mas posso-vos garantir que existe. Isso está no terreno. Não está no terreno de uma maneira sistemática. Não está aqui tão presente no Brasil como está noutros países. Mas pode vir a estar. Porque está a ver. É uma corrente que está por aí. Portanto, como é que a Universidade defende? A Universidade defende procurando novos adeptos, novos aliados. Onde é que estão esses aliados? Nas classes populares. A Universidade procurou os seus aliados lá em cima, tem que os procurar agora lá em baixo. Nas classes médias e nas classes populares. Nas classes que de alguma maneira quase sempre desprezou, sobretudo as classes populares. Mas para que isso ocorra, não pode ter na sua estrutura um conhecimento arrogante que despreze essas classes. Porque se o conhecimento for arrogante, é que a Universidade tem o privilégio do conhecimento válido e não reconhece que essas comunidades urbanas, periféricas, centrais, grupos de mulheres, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, populações ribeirinhas, todo o conhecimento que eles têm não é válido, a Universidade não pode procurar aí os seus aliados. Eles não vão ser aliados da Universidade, porque a Universidade não é aliada deles, porque não reconhece os seus conhecimentos. É por isso que eu tenho vindo a defender as epistemologias do Sul. O que são as epistemologias do Sul? É um conjunto de procedimentos epistemológicos que visam credibilizar e validar, não de maneira científica, conhecimentos válidos construídos também fora da Universidade. Não é dizer que a ciência não é válida. Eu sou um cientista social. Portanto, a ciência é válida. Mas é a reivindicação de que a ciência não é o único conhecimento válido. Há outros conhecimentos válidos no mundo que vigoram, que são aqueles que alimentam a vida das pessoas nas suas comunidades. As comunidades que não têm acesso a outros recursos, a outros conhecimentos, são obviamente os seus conhecimentos populares, ancestrais, por vezes, os conhecimentos dos camponeses, são os conhecimentos com os quais, apesar de tudo, 70% da alimentação do mundo ainda hoje é produzida, que é produzida por agricultura camponesa. Portanto, a ideia de poder credibilizar esses outros conhecimentos que muitas vezes foram nascidos na luta contra o capitalismo, na luta contra o colonialismo, na luta contra o patriarcado, nas lutas sociais. É tentar legitimar, tentar trazer para a nossa universidade, para o nosso conhecimento dos outros. E essa ideia, em vez de empobrecer a universidade, enriquece-a, porque junta à ciência outros conhecimentos e obriga a ciência a um diálogo com outros conhecimentos, a que eu chamo de ecologia de saberes. Vou-vos dar alguns exemplos, porque é nas lutas sociais que a gente encontra exemplos hoje. Eu, por exemplo, estou muito envolvido numa luta aqui no Brasil, como já estive noutros países, na luta que no Brasil se chama contra os agrotóxicos. Isto é, contra produtos químicos que muitos consideram ser venenosos e que são venenosos, com suas quantidades, na nossa alimentação, na agricultura industrial. Bem, essa é uma luta extraordinária que está a ser conduzida no país, com toda a contestação que neste momento podeis imaginar, mas nessa luta nós temos tido dois tipos de conhecimento. O conhecimento dos agrónomos, dos biólogos, que estão nessa luta e acham que uma comida deve ser o mais possível livre, por exemplo, produtos proibidos. Na Europa está proibido o glifosato, por exemplo, que é um produto que consabidamente produz o câncer. E que, portanto, ajudam nessa luta ao lado do conhecimento dos camponeses que vivem no seu cotidiano esse veneno, as consequências do veneno nos seus corpos. Nós temos no Nordeste do Brasil incidências de câncer superiores ou as incidências em São Paulo, nas grandes cidades, com ar muito contaminado. Porque a pulverização aérea da agricultura industrial faz com que
esses produtos químicos vão para as comunidades, vão para as escolas, vão para os pulmões das crianças. Portanto, juntamos conhecimento popular dos camponeses com conhecimento científico. Não há problema nenhum. Agora, dir-me-ão, então e os da Monsanto, os agrónomos que são agrónomos que fizeram o seu curso financiados pela Monsanto e que acham que a agricultura industrial é o futuro da humanidade e é o que vai vencer a fome e que os transgénicos não fazem mal a ninguém, estão proibidos ainda na Europa, mas não sabemos o futuro. Esses não. Porquê? Porque nós, desde os anos 60, temos na epistemologia um debate extraordinário que alguns colegas aqui de epistemologia conhecem, que é o chamado pluralismo interno da ciência. É que nós sabemos que não há uma maneira só de fazer ciência. Eu estou a falar da física, da biologia, da química, não estou a falar das ciências sociais. É um debate que vem desde Weizsäcker, que vem desde Heisenberg, que vem desde Einstein, a ideia de que há uma pluralidade interna. Durante muito tempo, mais de 30 anos, eu só me dediquei à pluralidade interna da ciência. Se conhecerem um livrinho que eu publiquei em 1987, um discurso sobre as ciências, que alguns conhecerão, é sobre o pluralismo interno da ciência. Diferentes maneiras de fazer ciência, de teoria de ciência, dentro da ciência. Porque, por exemplo, Einstein nunca aceitou Heisenberg. A mecânica quântica. Então, há pluralismo interno, que foi depois, obviamente, trazido para a nossa discussão pela epistemologia feminista. Sobretudo Sandra Harding, Donna Haraway e outros que trouxeram, Isabel Stenger, trouxeram uma outra ideia de epistemologia de ciência que mostrava que havia diferentes maneiras de fazer ciência. Aliás, uma grande epistemóloga brasileira do Rio Grande do Sul, Ana Regla, que fez uma tese extraordinária sobre a origem das espécies do Darwin, exatamente a partir de uma epistemologia feminista. Portanto, há o pluralismo interno da ciência. A ciência não é monolítica. Ela tem essa pluralidade. E por isso é que há cientistas que colaboram nesta luta e outros que não colaboram nessa luta. Agora, o que eu vos proponho as epistemologias do Sul é outra coisa. É o pluralismo externo da ciência. É que ao lado da ciência há outros conhecimentos. De onde é que vem esta ideia? Esta ideia vem, obviamente, como alguns saberão, o meu primeiro contacto com o conhecimento da sabedoria popular aqui neste país, de facto, foi quando estava a fazer a minha tese de doutoramento em Yale e fiz um trabalho na favela do Jacarezinho, vivendo no Jacarezinho durante uns meses, num período muito difícil da nossa sociedade, 1970, e vivendo lá, fazendo o que nós chamamos na antropologia e na sociologia observação participante. O que eu vi foi que aquela gente, que eram considerados todos bandidos, os meus colegas que tinham estado comigo em Yale ou em Harvard e que viviam em Copacabana ou em Ipanema, a grande maioria deles era gente séria, gente digna, que procurava conduzir uma vida digna em condições indignas. E que tanta sabedoria de vida me ensinaram. Nas longas conversas que nós tínhamos, foi absolutamente fundamental para eu ir a pouco e pouco construindo a ideia de que eles não me davam informação, que é o que nós fazemos. Nas nossas ciências sociais, nós somos extrativistas. Temos metodologias extrativas e faz uma entrevista, para quê? Para conhecer conhecimento? Não. A gente quer a informação, o conhecimento é nosso. E aquela pessoa que nos está a dar aquela informação, aquilo não é conhecimento. Quantas vezes alguns de vós que fizeram uma entrevista passaram com a ideia que a pessoa a certa altura começa a falar das suas angústias, da sua espiritualidade, dos seus problemas, e quantos de vós, muitas vezes, não disseram desculpa, mas isso não me interessa, não é relevante para a minha pesquisa. Isto é, nós, na pesquisa social, somos por vezes tão extrativistas como uma empresa mineradora de minério. Só que em vez de extrairmos minério, extraímos informação. Nós conhecemos sobre, não conhecemos com. As epistemologias do Sul é um esforço para conhecermos com aqueles que foram os vencidos das lutas sociais, com aqueles que estão nas nossas periferias.
com as populações quilombolas, negras e indígenas que continuam a ser assassinadas todos os dias. Eu ainda ontem dediquei no Rio a minha palestra aos 2 últimos líderes do MST assassinados no acampamento da Paraíba, o Orlando e o Rodrigo. Dediquei-os a eles, como tinha dedicado antes ao Marielle Franco, no outro anterior. Ou seja, nós temos que olhar para populações que sempre viveram em estado de exceção e que têm um conhecimento digno, um conhecimento forte que devíamos conhecer. Esse é um conhecimento nascido nas suas lutas e é um conhecimento que pode contribuir para o enriquecimento da própria ciência, se a ciência quiser dialogar com eles. Portanto, qual foi a natureza das epistemologias do Norte que realmente contaminou a nossa universidade? Foi a ideia da linha abissal, que é um conceito fundamental na minha epistemologia hoje. Foi de medir as sociedades entre a sociedade metropolitana e a sociedade colonial. E o que se produz na sociedade colonial não tem validade, não é conhecimento, é superstição, é opinião, não tem valor. O valor está no que se produz na sociedade metropolitana, que no século XVII era a ciência, a teologia e a filosofia. E a partir do século XIX, praticamente, é a ciência que domina. Do outro lado, há opiniões, mas não há conhecimento válido. Se virdes bem, há um tratado de Tordesilhas nas nossas mentes, entre o conhecimento científico único válido e os outros conhecimentos. E isto o que é que fez? Foi que grande parte do conhecimento fosse produzido no Norte, e não no Sul global. E que dentro do Sul se produzisse conhecimento segundo as mesmas regras do conhecimento do Norte. Levou-me 40 anos a dispensar-me para poder começar a pensar de novo. A tentar, de alguma maneira, mostrar que este eurocentrismo produzia uma linha abissal que fazia o quê? Tornava o que está do outro lado da linha invisível. Hoje é o meu conceito da sociologia das ausências, daqueles que conhecem no trabalho. O nosso conhecimento é uma massiva construção de ausências, que é todas aquelas populações, todas aquelas formas de opressão e de exclusão que não são verdadeiramente gente, que não são verdadeiramente conhecimento, porque não vêm de verdadeiras pessoas. Ou seja, vivemos num mundo em que a humanidade não existe sem sub-humanidade. E para não pensarem que eu sou um teórico fora do mundo, eu venho do Nordeste, venho do Ceará. Estive 3 dias no Ceará, numa Universidade Popular dos Movimentos Sociais, com a qual concluirei a minha palestra, que são uma oficina em que nós, durante 2 dias, procuramos pôr em contacto académicos, universitários, com movimentos sociais, ativistas de movimentos sociais. Vivemos em residências 3 dias. Os temas são decididos pelos movimentos e os académicos, nenhum de nós fala mais de 3 minutos. 4 minutos, 5 minutos. E são rodas de conversa sobre temas. Os temas são decididos pelos movimentos. Para minha surpresa, os movimentos do Ceará decidiram que o tema devia ser água. E durante 3 dias, de facto foram 3 dias, estivemos a discutir o tema da água. A água como bem comum, como sabe. Houve recentemente um fórum também das águas. A água como bem comum. E foi interessante ver realmente como o conhecimento dos biólogos que estavam connosco, dos cientistas que estavam connosco, se articulava com o conhecimento das populações quilombolas, populações indígenas e camponesas, que estão a sofrer o quê? Estão a sofrer um sacrifício, porque vivem em zonas de sacrifício, que foi o facto de se ter instalado em Pecém um complexo industrial e portuário do Pecém, onde está uma siderurgia e uma termoelétrica que estão a consumir a água do Ceará. Ora bem, eu não tenho, em princípio, não tenho nada contra as siderurgias e termoelétricas, embora eu pense que as termoelétricas já estão a terminar na Europa e aqui terminarão, porque são alimentadas a carvão e o carvão é o fóssil mais poluente. Mas admitamos que há termoelétricas em todo o mundo, só que têm filtros que reduzem a poluição. Eu vi populações que vivem em zonas de sacrifício, como nós hoje as chamamos, porque as nuvens de fumo de fuligem da siderurgia e da termoelétrica vão para cima das suas comunidades
As pessoas estão a varrer o chão todos os dias e é fuligem. Põem em garrafas. O lixo do chão é fuligem. De minério de ferro e de carvão. As esteiras vão do Pecém, andam 14 km por cima de dunas. Uma esteira de carvão e uma esteira de minério de ferro. Podiam estar fechadas, mas estão a céu aberto. Quando há vento, obviamente que o vento vai mais qualidade. Porquê que isto é possível? É porque aquela gente está do outro lado da linha abissal. Aquela gente não é gente. Aquela gente são gente descartada. São sub-humanos. Nas nossas sociedades, há gente humana e gente sub-humana. É exatamente como os europeus tratam refugiados. Os refugiados não são humanos, são sub-humanos. Por isso é que podem morrer, aos milhares, no cemitério líquido, que é o Mediterrâneo hoje. Portanto, nós, nas nossas sociedades, estamos cada vez a criar populações descartáveis, que têm que ser sacrificadas, desnecessariamente. Eu estive em várias casas de parada, onde tem um monitor do barulho, porque a siderurgia faz muito barulho, na frente, e um monitor da qualidade do ar na traseira. Mas são monitores das empresas, controlados pelas empresas. Todos vós sabeis do escândalo da Volkswagen, que contra os filtros do diesel e das emissões do diesel durante anos. Portanto, não podemos confiar nas empresas, tem que haver um serviço público. Mas, aparentemente, os monitores da empresa fazem fé. Isto é para vos contar que a teoria das epistemologias do Sul não é teórica, é prática. É eu trazer à visibilidade e à credibilidade o conhecimento daqueles homens e daquelas mulheres que estão a lutar em zonas de sacrifício. E o que eu aprendi ali? Aprendi uma coisa que talvez não sabereis, e que eu tenho muito gosto de vos dar a conhecer. Senhoras de 80 anos, que nunca participaram em nenhum movimento social, não são de partido nenhum, nem de esquerda nem de direita, mas fizeram um acampamento de 5 meses em cima das dunas para impedir que os tubos que ligam a água, com buscar a água doce aos seus aquíferos para as empresas fossem ligados. 5 meses. Uma lição de resistência extraordinária, de pessoas que não são conhecidas, o conhecimento que estava ali, daquelas mulheres, a força e o exemplo para todos nós, para evitar quê? Que uma das empresas gasta 800 litros por segundo, 20 horas por dia, 7 dias por semana. A outra empresa gasta 1500 litros de água por segundo, 20 horas por dia, 7 dias da semana. Os aquíferos, obviamente, vão baixando. E, portanto, começa a faltar água, que, segundo a Constituição brasileira, deve ser prioritariamente para as pessoas e para os animais, e não para as empresas. Portanto, há aqui uma contradição óbvia. E essa contradição é vivida por aquela gente. E aquele conhecimento é, para mim, totalmente válido, porque é vivido como experiência vivida. As epistemologias do Sul não ligam tanto, admitem, obviamente, que a ciência faça experimentação. Mas o que elas acham, como o velho poeta Goethe, do século XVIII na Alemanha, que dizia, em vez de experimentar a natureza, devíamos experienciar a natureza. Ter a experiência vivida. Essa gente vive. Não precisa de experimentar aqueles produtos, porque os vive cotidianamente. Têm dores, têm asma, têm tumores de cérebro. Quando estão doentes e têm asma, os médicos estão industriados para nunca fazer uma ligação entre a poluição das empresas e a doença que têm. Dão-lhe comprimidos, vão para casa, tomem os comprimidos. Isto acontece no Brasil, como aconteceu na Índia, como aconteceu em Portugal, como aconteceu em muitas outras partes do mundo. São o que nós chamamos de zonas de sacrifício. São zonas de não ser, como dizia um grande teórico Frantz Fanon. Isto é, são formas de exclusão abissal. E acho que isso é muito importante que a gente saiba, e a universidade tem que saber isso. Por exemplo, a universidade tem que se confrontar com o facto que até o pensamento marxista, de que eu fui, obviamente, fui muito influenciado durante a minha vida, e ainda hoje acho que há muita coisa válida no marxismo,
Mas o marxismo não me ensinou que o colonialismo não tinha acabado com as independências. O colonialismo ensinou-me que o marxismo, que o colonialismo não tinha acabado com as independências. Não. O colonialismo existe hoje. As sociedades são capitalistas e colonialistas hoje. É o racismo, é a xenofobia, é a islamofobia, são formas de colonialismo. É diferente do histórico, obviamente, mas existe. E o patriarcado também me ensinaram que os movimentos feministas podiam resolver o problema do patriarcado. Não resolvem, enquanto as sociedades forem capitalistas e colonialistas. E as mulheres vivem exatamente essa linha abissal. Eu costumo sempre dar o exemplo daquelas mulheres que trabalham num restaurante e que, com os seus direitos laborais, trabalhistas, e que são discriminadas por vezes, porque para o mesmo trabalho têm um salário inferior ao do homem, mas essa exclusão, elas vivem no setor metropolitano da sociabilidade, onde há direitos e onde podem reivindicar direitos. Mas quando elas saem do restaurante e vão na rua, se for na Índia, podem ser violadas em série por jovens, no trem a caminho de casa. Ou quando chegam a casa, podem ser assassinadas por seus companheiros. A violência contra as mulheres não está a diminuir, está a subir. Portanto, as mulheres através são a linha abissal. No momento em que elas saem da sociabilidade metropolitana onde há direitos, atravessam uma zona em que elas são subhumanas. São tratadas como subhumanas. Como são tratados como subhumanos aqueles que trabalham em trabalho escravo. E como sabem hoje, o trabalho escravo está a aumentar. Portanto, a universidade, se começar a olhar para estas outras formas de exclusão abissal e para os conhecimentos que emergem destas lutas, robustece-se de uma forma enorme. Porque assim começa, de facto, a ligar verdadeiramente o passado, o presente e o futuro. Porque inclui mais gente e mostra que a sociedade nunca pode ser uma sociedade de mercado. Pode haver economia de mercado, sou a favor da economia de mercado, mas acho que uma sociedade onde tudo se compra e tudo se vende é repugnante moralmente. Economia de mercado sim, sociedade de mercado não. Porque há muitas outras formas de sociabilidade. E essas são desses conhecimentos que estão daí. Porque é que o conhecimento indígena foi tão negligenciado? Os colonialistas praticamente tentaram liquidar aquilo que eu chamo de epistemicídio através do genocídio. Mas ele subsistiu. Por que razão é que nós hoje que lutamos tanto para defender a biodiversidade, porque ela está a desaparecer perigosamente? 75% da biodiversidade está em territórios indígenas e quilombolas. Única e simplesmente porque eles foram os guardiães da biodiversidade. Eles desmataram, eles cultivaram, mas não destruíram a natureza. Esse conhecimento não é bom. Quando nós hoje vivemos esta angústia que, se não até 2030 não tomarmos medidas radicais, como por exemplo deixar no solo 70% dos fósseis, dos combustíveis fósseis, aumentará, o aquecimento global será de 1,5 grau, 2 graus, e isso obviamente torna o aquecimento global irreversível e a vida do planeta terá uma transformação enorme. O conhecimento está ali, mas não é válido. Por isso é que eu digo que nos 70 anos dos direitos humanos, as universidades deviam ser campeãs dos novos direitos humanos. Quais são esses novos direitos humanos? Os direitos da natureza, que os indígenas chamam a terra-mãe, Pachamama, em Quechua. Isto não é tão utópico como podemos pensar. Um país muito distante daqui, na Oceania, a Nova Zelândia, acaba de considerar que um rio sagrado dos indígenas é um titular de direitos humanos. É um sujeito de direitos humanos. É a primeira vez que um objeto da natureza é considerado um sujeito de direitos humanos. Tínhamos na Constituição
do Equador, no artigo 71, os direitos da natureza, mas sem sanção jurídica. A decisão do Parlamento da Nova Zelândia tem uma sanção jurídica. Por exemplo, um fundo jurídico de milhões de dólares para reparar os ecossistemas daquele rio sagrado. E a Primeira-Ministra, quando foi confrontada pela oposição na Nova Zelândia, a oposição conservadora, que lhe disse: "Oh, Primeira-Ministra, mas isto é uma loucura, que vão dar direitos humanos a um rio. Um rio não é uma pessoa. Não tem cabeça, não tem braços, não tem sexo, não pode ter direitos." E a Primeira-Ministra respondeu: "E uma empresa tem sexo? Tem braços? Tem cabeça?" É que as empresas são pessoas jurídicas, os juristas sabem. Quer dizer, nós há muito tempo ficcionamos que pessoas não físicas são pessoas jurídicas. Têm personalidade jurídica, como dizem os juristas. Porquê é que um rio não pode ter personalidade jurídica? Pensem, pode ser totalmente utópico. Daqui a uns anos, se o exemplo da Nova Zelândia pegar, pode não ser. Obviamente que o direito à diversidade cultural, social e económica é fundamental. Hoje a minha palestra não é sobre isto, porque senão levaria muito tempo. E o direito à memória e à história. É isso que nós temos na universidade que aceitar. Isto vai-vos cair em casa, como está a cair em casa dos portugueses e de toda a Europa. E o Brasil também vai apanhar alguma. Os países que foram colonizados pelos europeus estão a reivindicar a devolução dos objetos que estão nos museus europeus. Porque, como sabem, os grandes museus europeus são grandes coleções de objetos roubados. Os governos estão a fazer, por acaso, curiosamente, a Ministra da Cultura de Angola, que eu conheço bem, inclui os objetos que estão no Museu da Etnologia da minha universidade e também o Museu da Etnologia, mas também diz que há no Brasil vários objetos que pertencem à Angola e que foram roubados. E é por isso que eu acho que isto é o direito à memória e à história. É uma coisa extremamente complicada. Aliás, já há um relatório da Unesco muito forte sobre isto. Macron tem tido até uma atitude muito curiosa. Já foram devolvidas ao Benin algumas estatuetas fundamentais para a cultura do Benin. É um tema complexo, mas é o que me leva hoje. Isto é que é Epistemologias do Sul. Eu sou e tenho trabalhado ativamente, e até tenho uma notícia muito boa para dar, que é a criação do Museu da Maré. A Ilha da Maré, a favela da Maré no Rio, tem hoje um museu. Esse museu é um museu feito num grande armazém, abandonado por uma empresa, mas que obviamente não era da favela. E fez-se um museu de quê? Um museu da memória da favela. Com objetos, não roubados, claro, mas da comunidade. Isso foi criando. Eu, quando visitei o museu aqui há vários anos, fiquei espantado com aquele museu. Há hoje toda uma corrente que nós chamamos até já tem disciplinas na universidade, vejam lá. Museologia social. Museologia social. São os museus das comunidades periféricas que fazem os museus para resgatar a sua memória e o seu tipo de vida. Eu achei extraordinário. Na altura era amigo do vosso Ministro da Cultura, Juca Ferreira, e realmente chamei a atenção do museu, mas este museu tem que ser promovido. Mas acontece que a empresa queria reaver o prédio. E então o museu ia acabar. Pois bem, recentemente a empresa informou a Ilha da Maré, a favela da Maré, que vai doar o edifício ao Museu da Maré. Portanto, o Museu da Maré hoje tem o seu edifício legal. Eu aconselho-vos, quando forem ao Rio, não tenham medo de entrar no Museu da Maré, e para não estar na Maré, e vão visitar o Museu da Maré, que é extremamente interessante na sua concepção. E eu espero que haja muitos museus nas comunidades quilombolas, nas comunidades da periferia, em todas as cidades do mundo, porque é uma maneira de fazer memória e história. Ele pode ser virtual, mas deve ser físico, para obrigar as classes médias, os universitários, a visitar aqueles lugares.
a visitar aqueles museus, porque são museus do presente, são museus do passado, são museus do futuro. Se a Universidade fazer isto, eu penso que ela está bem defendida na sociedade e vai ter um futuro. Se não o fizer, efetivamente, ela corre risco. Mas como nós estamos, e eu sou um universitário, fiz toda a minha vida na universitária e quero defender, deixo-vos aqui algumas ideias para que, se vos servirem, são bons instrumentos para defender a universidade, porque a universidade vai se ligar muito mais aos movimentos sociais, às organizações sociais, àqueles que precisam mais da universidade e mais dificuldade têm de ter acesso à universidade. Muito obrigado.